teletransporte do universo. Teletransporte espiritual. Eu quero compartilhar e contemporizar com você, através deste trabalho. Eu estava esta semana meditando, buscando conhecimento e aprimoramento espiritual através da Bíblia, que é a minha maior fonte de consulta, não só espiritual, mas científica, cosmológica, ufológica, psicológica, enfim, todas as áreas, porque a Bíblia é um livro completo. Infelizmente, os grandes intelectuais da Terra ainda não descobriram esta supremacia da sabedoria em todas as esferas, que é a Bíblia. É um livro maravilhoso. Mas enfim, e confabulando com o Espírito Santo, que é o meu amigo, o meu aperfeiçoador, o meu ajudador, o meu idealizador, ele tocou no meu coração que eu dividisse com você um pouco dessa experiência. O que tem a ver ciência com Bíblia? Amados, meu querido líder, minha querida líder, você que tem a primazia da liderança, você que foi escolhido com o dom maravilhoso de transformar vidas através do ensinamento, através, enfim, da possibilidade de mudança de vida através da tua vida em outras vidas. Querido líder, vamos nos reportar mais precisamente lá no capítulo 12 do livro de Daniel, que Daniel vivera nos tempos babilônicos, do tempo do cativeiro babilônico de Israel, em função de estarem fora da graça de Deus, em desobediência, enfim, cumprindo um édito que havia sido preconizado muito tempo antes, mas como não observaram o que devia ser observado, agora estavam pagando caro o preço da sua insubordinação. Mas este é outro assunto. Daniel quer dizer aquele que é julgado por Deus, ou seja, Deus é o meu juiz. Daniel viveu mais ou menos na época de 604, 562 a.C., os tempos de Nabucodonosor e os reis que deram continuidade ao período babilônico. Interessante, amados, que Deus, falando com Daniel, quando ele escrevia aquilo que o Espírito Santo lhe relatava através das revelações espirituais, Deus disse assim, o Deus Todo-Poderoso falando com Daniel: e tu, Daniel, escrito lá no livro de Daniel capítulo 12, verso 4, cerra as palavras e sela o livro, ou seja, para por aí, encerra o livro, porque você vai morrer, você não é para o teu tempo. E o relato continua, ele escrevendo e diz, e a ciência se multiplicará. Quando? No tempo do fim, nos últimos dias, no tempo de agora. Estamos vivendo agora o tempo do desenvolvimento da ciência. Entre Daniel e os nossos dias, muitos milhares de anos se passaram. Mas se você se reportar há 100 anos atrás, você vai ver que a ciência era desse tamanhinho.
E agora a ciência está deste tamanho e cada vez vai aumentar mais, até porque agora é o tempo do desenvolvimento da ciência. Mas interessante, amados, que desde o princípio Deus já havia dado domínio ao homem. Lá no livro de Gênesis há uma palavra que diz assim: domine o homem sobre todas as coisas. Já na primeira terra, quando os anjos viviam na terra, que foi posteriormente destruída pelos próprios anjos insubordinados, liderados pelo querubim, aquele que irradiava luz e hoje irradia trevas, Lucifer, também tinha o domínio, mas não soube aproveitar o domínio. E continuou, Deus estabeleceu a segunda terra, colocando o Éden na terra, colocando o homem para dominar, não é? Mas o homem também perdeu a oportunidade, foi excluído do paraíso e agora à mercê da sua própria autoliderança. Mas Deus nunca abandonou o homem, não é? Enfim, as oportunidades estão aí, mas diz a palavra que a ciência se multiplicaria. Se você lembra daquela série Jornada nas Estrelas, Star Trek, se eu não me engano, eu era muito afeiçoado, era moço naquele tempo, gostava de assistir aquela série nas televisões preto e branca. Quem tinha era um privilégio. Nós íamos às vezes assistir nos vizinhos, porque não tínhamos, e depois com o tempo a gente acabou se afeiçoando àquela série, né? Mas ali, naquela série, o processo do teletransporte humano no universo era um sistema bastante usado, representava ali o sistema terrestre, onde aquelas naves iam em determinadas galáxias, em determinados planetas, onde aportavam quando havia necessidade de deslocar pessoas ou coisas da nave para aquele planeta, ou enfim, para aquele lugar, eles o levavam ali naquele sistema implantado para que isso ocorresse. Era o quê? Era o sistema da desmaterialização da matéria em moléculas, em física quântica, não é? Desmaterializava aqui através de feixes de energia, não é? E aquela matéria era levada através da energia produzida por aquele aparato, por aquele sistema, e lá onde eles determinavam as coordenadas, havia uma rematerialização daquelas moléculas, enfim, e a pessoa era teletransportada, as coisas eram teletransportadas, não é? Mais ou menos o sistema do princípio da fotografia. O homem sempre utilizou esses processos porque a curiosidade sempre acompanhou o homem, até porque Deus já colocou dentro de nós a possibilidade do desenvolvimento da ciência. Já na antiga China, 5.000 anos antes de Cristo, eles já utilizavam o processo do jogo de sombras, né? Aquelas caixas com jogo de sombras, enfim, aquelas coisas todas. A evolução continuou. Leonardo da Vinci, lá no século XV, ele desenvolveu a câmara escura, um processo ainda embrionário de fotografia. Já no ano de 1800 e tanto, o cientista Jean-Jacques, se não me engano, não é? Louis Jacques, ele criou o cinematógrafo, ou seja, aquela sequência de fotografias com manivelas, e a coisa foi evoluindo, foi aperfeiçoando, não é? Aí, por volta do ano 1900, surgiu o cinema mudo, a primeira película do cinema mudo, que era aquela sequência de fotografias, agora em volume mais rápido ainda, né? Dava vida àquela fotografia pela rapidez com que se passava.
lá no Grande Café de Paris. E enfim a coisa continuou, o desenvolvimento continuou. Né? Que tem a ver isso conosco? Se nós olharmos para o passado, lá no livro do Gênesis, né, no capítulo 5, no verso 23, nós temos o primeiro teletransportado bíblico. Verdade. Quem? Enoque. Não é? Diz a palavra que Enoque tinha 300 anos, andou com Deus, estava na dependência de Deus, fazia a vontade de Deus, e Deus para si o tomou, ou seja, teletransportou Enoque, independente da distância do paraíso com a terra. Atravessou os portais da dimensão celeste, desmaterializou a molécula humana e rematerializou lá onde ele está, no tempo de Deus, que só vai conhecer e saber quem for para lá. Eu quero ir para lá e eu vou para lá, porque eu tenho a certeza desta palavra. Essa é a vantagem de obedecer, servir e andar com Deus, como Enoque andou. Enoque voltará, eu creio, como uma testemunha após o arrebatamento. Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 11, de 1 a 3, que ele será uma das testemunhas. Foi o nosso primeiro teletransportado. Houve mais teletransportes espirituais. Lá no tempo de Abraão, quando Deus estava estabelecendo a formatação do seu povo escolhido na terra. Porque todos os que dependem de Deus vêm da geração de Abraão. Abraão estava lá fora, de repente fazendo alguma coisa, quando ele deparou que apareceram do nada 3 varões. Está escrito lá, não é? No livro de Gênesis, capítulo 18, verso 2 e 3. Levantou os olhos, né? Abraão levantou os olhos e eis 3 varões que vieram, 3 anjos que vieram em direção a ele. Para quê? Para anunciar o milagre, que ele e Sara seriam pais. Porque a promessa agora iria se cumprir. Amados, Deus cumpre as suas promessas. Nem que para isso ele tenha que teletransportar alguém, foi o que ele fez ali. Mas desses 3 anjos não só foram teletransportados espiritualmente para a terra, para falar com Abraão, para trazer a notícia para ele, mas também para anunciar o destino terrível que teria Sodoma e Gomorra, por ocasião da sua desobediência. Por muitos anos Deus haveria alertado, por muito tempo Deus havia mostrado aquelas cidades que eles estavam fora do contexto da obediência, daquilo que lhes era imputado, porque nós temos regras de vida, regras de conduta, regras de comportamento, amados, que nós temos que obedecer, porque isto é não só bíblico, mas é físico e é espiritual. E diz a palavra que o pecado transbordou o cálice e a ordem veio, e realmente Sodoma e Gomorra foi destruída, porque há relatos não só bíblicos, mas também científicos de que isto ocorreu. Um terceiro teletransportado espiritualmente foi Elias, o profeta. Algum tempo depois, da continuidade da história, nos tempos do rei Acabe,
no reinado do norte, quando já o reino de Israel estava dividido, né, entre o reino do norte e o reino do sul, e estava ali o rei Acabe, que era o rei de Samaria, do reino do norte, um rei que não estava de acordo com as conotações espirituais, enfim, mas Elias, amados, foi um profeta daqueles dias, e diz a palavra que no capítulo 2, verso 11 de 2 Reis, que Elias no redemoinho foi levado aos céus. Desmaterializou, a capa ficou. Eliseu, o profeta, seu auxiliar, pegou a capa e ele foi teletransportado para o céu. Com certeza voltará como testemunha também após o arrebatamento, como está escrito em 11:3 do livro do Apocalipse. Houve um quarto teletransportado, jamais na nossa época, mais precisamente nos tempos de Jesus, quando Jesus já tinha passado por sua epopeia, por seu tempo na terra, sua crucificação. Agora o homem está vivendo a epopeia da graça, da presença do Espírito Santo, do poder de Deus em nossas vidas, né? Da salvação pela aceitação da graça de Deus na sua vida. E o profeta, aliás, o apóstolo Felipe, um dos acrescentados aos 12, porque Judas havia sido tirado fora, Iscariotes, não é? Então, o nosso amigo, amado apóstolo Felipe estava pregando lá na região, da Palestina. De repente, estava lá perto de Jerusalém um oficial da rainha de Candace, um eunuco, Candace, que era a rainha da Etiópia, nos dias seria o reino da Núbia, hoje atual Sudão. E esse moço, esse oficial, ele lia no livro de Isaías, mais precisamente lá na página que falava a respeito de Jesus, que como cordeiro mudo, foi para o matador, enfim, aquela coisa toda, e ele não entendia, queria entender, e o Espírito Santo sabia que o coração dele estava ávido de sabedoria, e para isso, diz a palavra, que o anjo pegou a Felipe, porque havia uma necessidade de transformar o coração daquele homem. Deus vem em busca daqueles que o buscam, amém? Diz a palavra que o anjo, o levou, Felipe, lá onde estava o eunuco passando, na sua carruagem, lendo a passagem bíblica. Felipe chegou ao seu lado e como está escrito na palavra de Deus, lá no livro de Atos, capítulo 8, verso 26, que Felipe foi levado pelo anjo até o eunuco. Perguntou para o eunuco: se compreende o que você está lendo? Ele disse: não, se ninguém não me explica, então eu vou te explicar. Então sobe aqui. Aleluia. Deus move os mundos para salvar uma alma. Deus teletransporta, faz de todas as coisas para que a sua palavra encontre guarida no coração do homem. Passada a explicação, aquilo entrou no coração daquele moço, daquele eunuco, olhou a água e disse: eis a água, que me importa? Aliás, que me impede de ser batizado? Felipe,
batizou o eunuco, né? E diz a palavra que em seguida ele olhou e Felipe não estava mais ali. E o Espírito levou a Felipe. De repente ele já estava lá em Azoto, lá nas proximidades da cidade de Asdod. Maravilhoso, né, amados? Essa é a correlação entre o teletransporte do universo e o teletransporte espiritual. A ciência na Terra, meus amados, nada mais é do que a simples atuação da verdadeira ciência que está no céu. Infinitamente mais evoluída do que na Terra. Basta olharmos as estrelas e compararmos com o nosso pequeno planeta e a nossa forma de vida. Amados, você que tem a primazia da liderança, você que talvez questione as coisas do céu, saiba, Deus é real. E os dias que estamos vivendo são dias de desenvolvimento de tudo aquilo que foi preconizado na palavra de Deus. Está acontecendo e acontecerá. Cultue Deus na tua vida. Leve essa mensagem de alegria e de fortalecimento para você e todos os que nos ouvem. Que Deus te abençoe e que Deus te fortaleça.